O Congresso Nacional continua a votação de projetos que impactam o ajuste fiscal. Na pauta de hoje está a proposta de emenda à Constituição que vincula os salários de advogados públicos e delegados à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta vai à votação sem consenso entre os parlamentares. Foi mais uma tarde de longas reuniões. O plenário da Câmara foi trocado pelos gabinetes e os principais líderes da casa passaram o dia tentando um acordo sobre a PEC 443. A proposta aumenta a remuneração de advogados da União, profissionais que defendem as causas do governo, procuradores estaduais e municipais e delegados. O salário dessas categorias estaria vinculado a um percentual do que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o argumento de que o projeto causaria um rombo nas finanças da União, dos estados e dos municípios, a discussão que começou ontem foi adiada para hoje. Uma coisa é um caso específico, que é o motivador da PEC, que é uma demanda justa de equivalência de carreira jurídica. E outra coisa é você transformar isso numa janela para trazer tudo quanto é discussão de aumento salarial de estados, municípios e da União dentro de uma PEC. Na vice-presidência, Michel Temer reuniu aliados e fez um apelo. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave. Não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está precisando ser ajustada, mas para tanto é preciso contar com o Congresso Nacional, é preciso contar com os vários setores da nacionalidade brasileira. Então eu quero, digamos assim, como articulador político do governo, eu quero fazer esse apelo. Para a oposição, no entanto, o recado de Temer só serve para os governistas. O endereço do recado do vice-presidente, do apelo do vice-presidente, deve ser feito basicamente a uma base parlamentar governista de 400 parlamentares. E aí tem-se dois partidos que, por si só, impedem a aprovação de qualquer coisa na casa, o Partido dos Trabalhadores e o PMDB. O reequilíbrio das contas públicas também foi citado pelo ministro da Fazenda. Joaquim Levy afirmou que o ajuste fiscal é indispensável para que a economia volte a crescer. Ele admitiu que as medidas não são populares, nem sexys, nem divertidas, nas palavras dele, mas defendeu as mudanças. E o repórter Paulo Leite continua a acompanhar as votações no Congresso. A sessão começou há pouco. Paulo, boa noite. Oi, Guilherme. Oi, Carol. Boa noite para vocês e boa noite a todos. Bom, os deputados começaram a discussão aqui em plenário já de noite. O primeiro item foi o que trata de terrorismo. O projeto define o que é terrorismo e também a pena para quem comete atos de terrorismo. O relator sugeriu pena de 20 a 30 anos de prisão. A votação desse projeto, no entanto, foi adiada para terça-feira da semana que vem. Neste momento, os deputados votam as contas dos ex-presidentes Lula, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Lula, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Lembrando que esse debate começou ontem. Bom, na sequência, o plenário vai analisar a proposta de emenda à Constituição que você viu aí na reportagem. Como ontem, a galeria do plenário aqui da Câmara dos Deputados está lotada de representantes das carreiras jurídicas que podem ter os salários atrelados aos vencimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a PEC precisa de 2 turnos de votação, de 2 turnos de aprovação aqui na Câmara e depois outros 2 no Senado Federal. Eu volto com vocês, Guilherme e Carol. Obrigada, Paulo. Boa noite para você.